Olá, espero que estejam todos bem de saúde. Estamos aqui para vos trazer mais um tema que é muito, mas muito pertinente para a nossa vida. Aqui é o canal Servo que Serve e quem vos fala é o Diogo Pedro. Sejam bem-vindos a este estudo sistemático sobre o perdão de Deus aos homens. Primeiramente, eu quero trazer aqui e falarmos um pouco do significado do perdão de Deus. O perdão de Deus é uma das manifestações mais profundas de seu amor e graça. É o ato de Deus promover ou remover as barreiras que o pecado criou entre ele e nós. Para vos elucidar melhor sobre isto, eu estou aqui diante de uma Bíblia e de um computador, que será como auxílio para ler algumas passagens para vocês que estão ali do outro lado. Primeiramente, eu quero falar do aspecto do perdão na antiga aliança. Nós sabemos que o processo do perdão na antiga aliança, ele surgiu em forma de expiação por intermédio de animais. O povo de Israel, para que Deus perdoasse o pecado de cada um, era necessário que cada um levasse um cordeiro para ser então imolado, e ali simbolizava o perdão de Deus para a cada um dos filhos de Israel. Atento comigo sobre esta leitura que vou fazer. No Antigo Testamento, o perdão era muitas das vezes associado a sacrifício de animais, como uma forma de expiação pelos pecados. No entanto, o sistema sacrificial era apenas um símbolo temporário apontando para o sacrifício perfeito de Jesus. Em Levítico, no seu capítulo 16, o dia da expiação representava o perdão anual para os pecadores de Israel. Contudo, Deus sempre desejou mais do que um sacrifício. Ele desejava um coração arrependido, como demonstrando no livro de Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Então começamos aqui a entender e a ver que era necessário que esse processo acontecesse. Mas neste processo, Deus mostrou e Deus falava por intermédio dos sacerdotes que estavam ali para dar auxílio ao povo que vinham fazer o seu sacrifício. Mas começamos a ver que Deus precisava mais do que simplesmente um sacrifício de animal. Porque muitos pegavam animais, levavam para sacrificar, mas esses animais matados, o homem, o coração não estava arrependido, não estava quebrantado. Então, aí a necessidade de Deus olhar para isto e trazer um cordeiro que, na verdade, tira o pecado do mundo. Todavia, agora quero te levar a entender também o perdão na nova aliança, o sacrifício de Cristo. Como é que na nova aliança este processo era feito? Ou como foi este processo do perdão na nova aliança? Observa bem, escuta bem o que vou ler para vocês. Com a vinda de Jesus, o perdão foi ampliado de maneira definitiva.
através de seu sacrifício na cruz, Cristo ofereceu um meio para o perdão dos pecados de toda a humanidade, cumprindo as promessas da antiga aliança. Hebreus, no seu capítulo 9, 22. Ela vai nos ensinar que sem derramamento de sangue não há remissão, então, dos pecados. E é através do sangue de Cristo que temos acesso ao perdão completo e eterno. Observas de novo que foi necessário e você vai olhar que no Antigo Testamento, a cada um que cometia o pecado, trazia um cordeiro, um animal para ser sacrificado. Mas já na nova aliança, Deus deu seu Filho, Jesus, único, para que morresse por todos nós, para mim e por você. Para então, o pecado que nós temos cometido, ele seja redimido, seja lavado no sangue de Jesus. Em Mateus, no seu capítulo 26, versículo 28, mostra que durante a ceia, Jesus declarou que seu sangue seria derramado para a remissão dos pecados. Observa que Jesus declarou aos discípulos que o sangue dele seria derramado para uma finalidade, para a remissão dos pecados, para arrancar o pecado no mundo, para arrancar o pecado do ser humano, para arrancar o pecado na nossa vida. Então, aí está a missão de Jesus cá na terra. Percebeu? Por isso que hoje você e eu estamos aqui, estamos a glorificar um Deus vivo, porque ofereceu aquilo que ele tinha de mais importante, seu Filho. Dessa feita, eu agora quero te levar no processo de perdão. Te fazer entender aonde norteia este processo. Como é feito este processo? Qual é o benefício que tem neste processo, então, do perdão? Observa, o perdão de Deus não é concedido de maneira automática. Ele requer arrependimento genuíno. Quer dizer que o perdão de Deus, ele não é simplesmente automático. Precisa que eu e você haja um arrependimento genuíno. Porque no Antigo Testamento fazia-se o sacrifício, o animal morria, mas aquele que cometeu o pecado não morria, não aceitava, ele não negava, ainda cometia os mesmos pecados, porque sabia que poderia trazer mais de um animal para ser sacrificado por pecado dele. Mas aqui, já no Novo Testamento, e começamos a entender então no processo do perdão que Deus precisa que haja um arrependimento genuíno. Quer dizer que nós precisamos nos arrepender de coração para que o perdão então seja efetuado. Esse perdão genuíno, ele vai trazer fé em Cristo. E a disposição de perdoar os outros também será nos concedido. Porque quando nós começamos então a exercitar um arrependimento genuíno, Deus concede-nos fé. E essa fé vai disponibilizar com que nós começamos também a perdoar os outros. Percebeu? Em Mateus, no seu capítulo 6, versículo 14, 15, ele tem aí uma passagem que é muito, mas muito importante e está escrito assim. Vamos ler. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Observa que este processo só é possível quando nós começamos então a perdoar os outros. Porque quando foi nos dado a oportunidade de nos perdoar, também começamos então a ter e começar a perdoar os outros. Jesus nos ensina o seguinte, que o nosso perdão está condicionado à nossa disposição de perdoar. Quer dizer que quando nós começamos a ter disposição para perdoar os outros, esta disposição, conforme Deus também concedeu o seu Filho, para que possa então nos perdoar, nós começamos também a ter uma disposição de perdoar. Porque se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Assim como lemos então no capítulo 6 de Mateus 14:15. E agora quero te levar a um entendimento mais profundo do processo do perdão. Para tu entenderes o que tem neste processo. Qual é a bênção que você pode receber nesse processo do perdão? Primeiro, temos o arrependimento. É necessário que o coração reconheça o erro e busca mudança. Nada vale dizermos que fomos perdoados e nós próprios não reconhecermos este perdão. Porque quando nós começamos a reconhecer, automaticamente começamos a buscar a mudança. Começamos a perdoar. Começamos a andar na transformação. Porque o perdão traz transformação. Deus, quando nos perdoa, Ele nos transforma. Atos 3:19, ali tem alguma coisa para a tua vida. Também, no processo de perdão, tem a confissão. 1 de João 1:9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Precisamos confessar. Porque quem confessa é como se fosse alguém que está doente, está a procurar um médico. E com certeza que quando nós procuramos o médico, ele vai nos administrar uma receita para curar as nossas doenças, ok? Então, quando nós começamos a entender a importância de confessarmos, quer dizer que nós estamos diante de Deus, né? Pedir o perdão, com certeza tu vai receber o perdão de Deus. E esse perdão que será nos dado, Deus é justo e Ele é fiel. Sem dúvida, Ele vai perdoar-nos. Ele vai te perdoar. Então, entenda que no processo do perdão tem a confissão. No processo do perdão também tem o perdão mútuo. Em Mateus 18:21-22, Jesus ensina a Pedro o seguinte: que devemos perdoar 70 vezes 7. É doloroso, mas isto é para quem teve um encontro com Deus e no encontro com Deus houve uma transformação de sua vida. Mostrando que o perdão deve ser ilimitado. Quer dizer que não importa que a circunstância, não importa o que nos fizeram ou o que nós fizemos, devemos exercitar o perdão. Perdoa o outro, porque também outrora fomos perdoados por Deus. Agora quero te falar do benefício, então, do perdão. Nós falamos do processo do perdão. Agora quero te falar do benefício do perdão. Escuta com atenção. Receber o perdão de Deus traz paz. Primeiro, este é um benefício do perdão.
Quando nós recebemos o perdão de Deus, Deus nos concede paz. E, como não bastasse, nos concedendo a paz, também Ele vai nos conceder a restauração da comunhão com Ele. Deus vai restaurar a nossa comunhão com Ele. Este é o benefício do perdão. Você vai receber a paz, vai receber a restauração, a união com Ele, vai receber também a transformação de vida. Quando nós recebemos o perdão de Deus, a nossa vida é transformada. A nossa vida ela anda nos conforme. A nossa vida ela é olhada com benefícios da parte de Deus. Ainda no processo dos benefícios do perdão, também tem a liberdade espiritual. Quando nos dado o perdão, automaticamente Deus está nos dando também liberdade espiritual. Porque pessoas que estavam distantes de Deus, eles se adaptam a um modo de vida diferente. E neste modo de vida diferente, ele é cheio de muitas malícias, de coisas que não agradam a Deus. Ele vive uma vida errada, está preso, espiritual. E quando nós então confessamos nossos pecados, ali, nos benefícios do perdão, Deus nos concede a liberdade espiritual. Somos libertos espiritualmente. Olha como é bom. Olha como é bênção da parte de Deus que tem para a nossa vida. O perdão nos liberta da culpa e do peso do pecado. A culpa que nós tínhamos de cometer erro. Matei, roubei, era prostituta, era bêbado. Essas culpas, quando nós nos entregamos a Deus, ele é apagado. Ele é apagado. Então você torna-se nova criatura em Cristo Jesus. E as coisas antigas, velhas que você fazia, passam. E tudo na tua vida se faz novo. Observa de novo. Nos benefícios do perdão, também tem. Se estás a gostar deste vídeo, peço que compartilhe, comente, deixe o teu like. Porque é muito, mas muito importante para que as plataformas, redes sociais entregam esse vídeo para mais pessoas. Este é o meu pedido para você. Vamos prosseguir. Nos benefícios do perdão, ainda temos a restauração do relacionamento com Deus. Neste processo, Deus restaura a nossa comunhão com Ele. Porque quando estávamos em pecado, houve divisão. Deus dividiu-nos, porque nós estávamos a servir a outro Senhor. Quando então confessamos nosso pecado, Deus automaticamente restaura o nosso relacionamento com Ele. Somos reconciliados com Deus. Nos benefícios do perdão, temos a capacidade de perdoar. Quando Deus conceda-nos o perdão, também podes ter a certeza que Ele está nos dar a capacidade de perdoar o outro, de perdoar o nosso próximo, de perdoar aquele que cometem conosco. Ouve bem o que está escrito aqui. Aqueles que foram perdoados por Deus são capacitados a perdoar os outros. Está escrito no livro de Colossenses 3:13. Deus nos concede essa capacidade, porque Deus é o dono das capacidades. Ele é quem capacita os escolhidos. Então, tu, perdoado por Deus, és um escolhido. E Deus também te capacita com dom de perdoar. E se tu não tens isto, peça a Deus que Ele te dá esse dom, esta capacidade de também perdoar os outros. Agora quero te falar do perdão de Deus como exemplos. Você sabia que o perdão de Deus
em nossa vida passa a ser um exemplo de vida também. Porque quando Deus nos perdoa, nós também vamos demonstrar a pessoas que estão no mesmo erro, quem é Deus, o que Ele faz e o que Ele fez na nossa vida. Então, este dom, este perdão como exemplo da parte de Deus para a nossa vida, ele serve também para os outros. Escuta o que está escrito. Assim como Deus nos perdoou, somos chamados a perdoar os outros. Efésios capítulo 4, no seu versículo 32. Nos ensina que sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Sejam bondosos, que sejamos compassivos uns com os outros. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus também nos perdoou, Deus também está nos concedendo a capacidade de perdoar os outros. Que Deus hoje te conceda essa capacidade de perdoar o teu próximo. No processo do perdão de Deus como exemplo, tem o viver o perdão. Porque é necessário nós vivermos o perdão. O perdão é preciso ser mostrado. É preciso que as pessoas entendam que nós fomos perdoados, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Isto vai se materializar no nosso modo de vida, conforme nós éramos e conforme nós somos, conforme nós falamos e conforme nós falávamos, conforme nós nos comportávamos e conforme estamos nos comportar hoje. Isto também é o modo de vida do perdoado. Ele deve ser incumbido na nossa vida diária. O perdão é uma prática contínua. Nós precisamos praticar o perdão todos os dias. Porque todos os dias nós temos falhado com os outros. Alguém tem falhado conosco. Então precisamos executar esse processo do perdão. Porque quando nós começamos a executar dessa forma, estamos a viver o perdão de Deus na nossa vida. E se nós estamos a viver o perdão de Deus, alguém está a ver. E alguém vai querer saber quem é este Deus que te transformou assim. E com certeza a tua vida será também modelo para a vida de outros. Neste processo ainda temos o impacto do perdão. Porque quando nós é perdoado, há um impacto nisto. Qual é o impacto? O perdão transforma relacionamentos e quebra as cadeias do ressentimento e da amargura. Certo? As pessoas acham que vivenciaram, estão a viver este processo do impacto do perdão. Eles estão a exercitar a transformação de relacionamento. Estão a relacionar-se com quem não relacionava. Estão a conversar com quem não conversavam. Estão a apertar a mão de quem não apertavam. Então, isto tudo é o impacto do perdão. O perdão traz paz. O perdão traz entendimento. O perdão reconcilia. O perdão, ele guarda. O perdão, ele cuida de pessoas. Você que é perdoado, tem este dom para tal. Para concluirmos, eu quero dizer o seguinte e ler para ti o chamado ao perdão. Entenda que o perdão de Deus é um convite. É o chamado do perdão. Quando Deus está a nos chamar, nós devemos atender esse chamado. Então entenda que o perdão de Deus é um convite. Deus está a nos convidar para que nós sejamos perdoados por Ele. E hoje, neste exato momento, também Deus está a te convidar que você se encontre com Ele. Assim como o filho pródigo pediu a sua herança que tinha ao seu pai. E a Bíblia descreve dizendo que ele levou e gastou tudo o que tinha em novas amizades, mulheres, botecos, festas. E gastou o que tinha, a sua herança,
E quando assim foi acontecendo, ele se sentiu que perdeu tudo. E ele queria trabalhar por causa da fome em um lugar não prestável, em um lugar de agonia, em um lugar que não é feito para o Filho de Deus. E ele entendeu e recordou que tem um pai. Lembra que você tem um pai. Lembra que você tem um Deus. Ele recordou que tem um Deus. E esse Deus tem o seu perdão. A Bíblia diz que o filho pródigo disse que eu vou. Não importa se meu pai vai me colocar na posição de seus trabalhadores, porque ele até come melhor. Mas eu preciso voltar. Mas por espanto de seu irmão e de muitos, e pelo meu espanto e pelo teu espanto, o pai lhe recebeu com os braços abertos. O pai lhe concedeu do melhor. Deus também está te convidar hoje, porque o perdão de Deus é um convite para a transformação. Que esta palavra possa encontrar um coração fértil e que ele seja brotado sementes de bom agrado. Não se esqueça, compartilha, comenta, deixa o teu like, que é muito importante para o nosso canal. Daqui, quem vos fala é o vosso servo que serve, para os servos que servem.